Bem-vindo a Direito a Falar, uma parceria entre o Económico e a revista Advocados. Hoje, neste programa, vamos discutir a internacionalização das sociedades de advogados e, para isso, contamos com Nuno Prata, que é sócio do Departamento Corporate da SRS Advogados, Bruno Pina, da PLMJ, é associado sénior e co-coordenador do Desk África, e Miguel Marcos dos Santos, da Garrigues, é sócio responsável pelo Departamento de Imobiliário e Urbanismo e teve também uma experiência como corresponsável pela abertura de escritórios da Garrigues na Europa de Leste. Nuno, iria começar por si, porque é que as sociedades de advogados se internacionalizam? As sociedades de advogados internacionalizam-se porque as empresas, os seus clientes e a economia também se internacionaliza. E, portanto, as sociedades de advogados têm elas próprias também que passar pelo seu processo de transformação e de adaptação e, portanto, desde já há vários anos que a economia se tornou global e, portanto, nós temos que ter uma capacidade de atuação também ela própria global. E por isso mesmo é que muito do futuro que os nossos clientes passam tem que ver com novas oportunidades de negócios e investimentos em África, na América Latina, na Europa, enfim, noutras geografias. E, portanto, nós temos que ter também uma capacidade de dar resposta, portanto, a esses clientes e a esses desafios. Portanto, é essa adaptação e esse acompanhamento dos clientes que nós também temos que ter essa capacidade de fazer. No caso da SRS Advogados, essa opção estratégica foi tomada quando? É possível precisar no tempo? Essa opção estratégica resulta do nosso próprio ADN. Nós, quando nos fundamos há 20 anos, tínhamos uma parceria com um escritório espanhol, na altura a Garrigues, com a Pinheiro Neto do Brasil, e com a inglesa Siemens & Siemens. E, portanto, a internacionalização está no nosso ADN e, portanto, desde o princípio que nós sentimos que era importante, e na altura, aliás, o investimento estrangeiro em Portugal era muito forte e, portanto, era importante nós termos uma capacidade de atuação no estrangeiro. E, portanto, isso para nós resulta digamos, do nosso próprio ADN. Bruno, no caso da PLMJ, a opção pela internacionalização já tem algum tempo, que balanço, e sobretudo no seu caso, com especial enfoque em África, como é que avalia essa internacionalização da PLMJ? Com bastante entusiasmo, uma vez que a PLMJ já está neste processo de internacionalização há vários anos, pelo menos há 8 anos para cá, porque, como nós dizemos, internacionalizar, obviamente, é um movimento de saída e de acompanhar os clientes, sim, é verdade, mas também, de certa forma, quando nós estamos a aconselhar clientes internacionais que estão cá dentro, já estamos, de certa forma, a abrir uma porta para um segundo momento que pode acontecer. E porque, obviamente, a PLMJ, como sociedade de liderança também do mercado nacional, e ao contactar com os clientes que contactou ao longo dos vários anos, desde a sua fundação, vários deles multinacionais, vários deles internacionais, estava escrito naturalmente que a dada altura teria que os acompanhar e, portanto, teria que trilhar outro caminho que, para além fronteiras, com muito mais determinação, de forma estratégica e estruturante. E, no fundo, é isto que fizemos, é isto que estamos a fazer. No caso especial de África, fazemos, de facto, numa perspectiva, como o mercado sabe, sobretudo em Angola e em Moçambique, e com as parcerias dos escritórios locais que temos. No fundo, são estes dois os motores da nossa internacionalização em África. E é com grande entusiasmo, uma vez que são mercados, obviamente, que estão em franco dinamismo e que nos permite continuar a acompanhar os clientes da melhor forma possível e como eles também desejam, naturalmente. Miguel, no caso da Garrigues, ainda por cima teve uma experiência na Europa de Leste, como é que funciona esta questão da introdução, sendo uma sociedade que é detida por capitais espanhóis? Espanhóis e portugueses. Bom, eu vou um bocadinho no seguimento daquilo que o Nuno estava a dizer. Nós também temos no nosso ADN a internacionalização, no sentido que a Garrigues, já nos anos 60, quando ainda só tinha escritórios em Espanha, não tinha em Portugal, abriu um escritório em Nova Iorque e depois, nos anos 80, um escritório em Bruxelas. E tem vindo a fazer um percurso digamos, de abertura de escritórios noutros países. E fundamentalmente pelas mesmas razões que o Nuno referiu, quer dizer, os clientes têm atividades a nível internacional e é importante acompanhar os clientes nas jurisdições em que eles estão. E, portanto, nessa medida, essa é a razão para a abertura de escritórios, historicamente, ao longo dos anos, desde os anos 60, como eu disse, até agora. E, mais recentemente, tivemos uma vaga de abertura de escritórios noutros países,
nomeadamente em Nova Iorque, em Nova Iorque e Bruxelas, como eu disse, há mais tempo, mas em Xangai, em Casablanca, em Londres, e os escritórios da Europa de Leste em que eu estive envolvido, e sempre numa perspectiva de tentar prestar um serviço ao cliente português ou espanhol que vai para essas jurisdições e que tem interesse em estar acompanhado pelos seus advogados de sempre, e portanto é natural, é um passo natural para as sociedades de advogados. Relativamente à Europa de Leste, nós sentimos, quer do lado espanhol, quer do lado português, que havia uma apetência grande há cerca de 5, 6 anos por esses mercados. São mercados que têm uma capacidade de crescimento muito grande. A Polónia é dos poucos países da Europa que continua a crescer e, portanto, esse foi também um passo natural. Fizemos essa jogada, digamos assim, de ir para aqueles países numa altura em que poucos escritórios da Europa mais ocidental estavam nesses países e o que é facto é que nos demos bem. Abrimos um escritório muito pequeno na Roménia para ver como é que as coisas corriam e verificámos que era preferível, e depois demos um passo seguinte e temos um escritório neste momento na Polónia que controla todo o mercado da Europa de Leste e, portanto, acompanhamos os nossos clientes a partir da Polónia para outras jurisdições na Europa de Leste. O mercado lusófono aqui ainda não é opção para HRICS, ao contrário de muitos escritórios nacionais. Eu não diria que não é opção. Nós já tivemos vários projetos. Ainda não é opção. Eu diria, já tivemos vários projetos. Não é opção no sentido de termos um escritório próprio ainda. Eu diria que é um tema em que nós pensamos de forma mais ou menos recorrente. Eu penso que é uma questão de tempo, mas neste momento nós não temos ainda um escritório nem em Angola nem em Moçambique. Temos um escritório no Brasil, uma componente importante do mercado lusófono. É um escritório, o Brasil tem um regime especial com algumas limitações e, portanto, é um escritório para aconselhar os clientes internacionais em contratos internacionais, não em direito brasileiro, mas é um primeiro passo para estarmos, e temos depois parcerias com escritórios também no Brasil. E, portanto, eu penso que o mercado lusófono é uma questão de tempo. Neste momento, como eu digo, para além do Brasil, nós em Angola e Moçambique, e sobretudo em Angola, temos vários projetos, mas temos feito todos os projetos a partir de Lisboa e do Porto, mas achamos que eventualmente fará sentido e estamos a estudar a possibilidade também de dar esse passo. Nuno, qual é a melhor solução? É ter um escritório local, abrir mesmo instalações, ou trabalhar a partir de Lisboa? Qual tem sido a opção da SRS? Depende dos clientes que tem. Eu acho que nós devemos estar sempre perto do local onde estamos a prestar o serviço e, portanto, quando um cliente está a fazer um investimento num país estrangeiro, eu acho que é importante nós estarmos lá. E, portanto, relativamente a muitos clientes com os quais estão a fazer investimentos em vários países, independentemente de os podermos recomendar a um escritório ou um nosso escritório no estrangeiro, nós muitas vezes fazemos o acompanhamento do próprio cliente, ou seja, muitas vezes nas viagens de trabalho dos clientes, eu acompanho os clientes, eu vou às reuniões. E porquê? Porque muitas vezes eu notava que havia uma zona de ninguém, ou seja, o cliente em Portugal deixava os assuntos, portanto, a correr nos escritórios, portanto, do país do destino, e depois o escritório do país do destino entendia que certos assuntos estavam com o departamento jurídico do cliente em Portugal, portanto, havia ali uma zona de ninguém, e temos também que concordar que há países onde é mais fácil e há outros que é mais difícil trabalhar. Há países em que são mais rápidos, mais céleres, e outros que são enfim, um pouco mais burocráticos. E, portanto, nós temos tido a preocupação de acompanhar o cliente presencialmente. E, portanto, não é apenas de remeter o cliente para um escritório nosso no Brasil, ou em Angola, ou em Moçambique, mas nós fazemos esse acompanhamento. Isso é muito importante, porque já sabemos o que é que o cliente quer, que tipo de exigências é que ele normalmente necessita, e, portanto, nós fazemos esse acompanhamento todo e dessa forma, portanto, digamos, acho que o cliente se sente bastante melhor. Bruno, o mercado lusófono é um mercado natural para a expansão dos escritórios de advogados portugueses, ou há outras geografias onde é possível também fazer essa expansão? Sem dúvida que o mercado lusófono é um mercado natural. Desde logo porque, sendo nós prestando uma atividade de assessoria,
Portanto, as próprias empresas assim o sentem, portanto, e começam muitas vezes a exportar e depois a trabalhar nesses mercados. Portanto, para nós também acaba sempre por ser natural. O mercado lusófono, leia-se, estou a pensar em Timor, como estou a pensar noutras... Embora no Brasil haja um esquema, que o direito é diferente do que é nos outros países lusófonos. Certamente, a matriz é diferente, tem muitas influências também dos Estados Unidos, quer dizer, do ponto de vista inclusivamente tributário. Portanto, é realmente, até pela própria dimensão, é um mercado com características diferentes. Quer dizer, do ponto de vista, por exemplo, dos mercados africanos de expressão portuguesa, a raiz, a matriz jurídica tem muitos pontos de contacto, de facto, com o direito português, e, portanto, nesse sentido, há aí uma certa diferença face ao mercado brasileiro. Depois também, não nos esqueçamos, a própria profissão no Brasil, ou o número de profissionais no Brasil, é também completamente diferente do que acontece em Angola ou em Moçambique, embora nestes países haja certamente uma geração toda que se forma e que progride todos os dias e que presta serviços com qualidade já, certamente. E, portanto, também é preciso ter atenção a esta diferença do nível da profissão ou do estado da profissão, do Brasil, comparando, por exemplo, neste caso com Angola ou com Moçambique. E contratar recursos humanos locais para os escritórios que se abrem localmente já é fácil ou tem que se colocar sempre quadros de Lisboa? Não. Depois é aqui muito importante também fazer aqui um ponto de situação que é, relativamente à Angola ou mesmo Moçambique, a nossa profissão é uma profissão regulada, portanto, que obedece a regras deontológicas das variadas ordens de advogados nos países onde nós estamos, seja em Portugal, seja no Brasil, seja em Angola, em Moçambique, onde for. E, portanto, é preciso ter aqui muito rigor e é preciso aqui ter muita seriedade na forma como estamos nos mercados, da mesma forma que outros advogados também estão em Portugal. Essa preocupação é muito importante, ou seja, são de facto parcerias. Os escritórios que nós temos são escritórios independentes, feitos provavelmente por advogados angolanos, habilitados e inscritos na Ordem de Advogados de Angola ou de Moçambique. Agora, uma coisa é certa, trabalham de forma muito ligada, obviamente, com a PLMJ neste caso, por força da própria natureza dos clientes e por força das próprias operações internacionais onde estamos envolvidos. Portanto, eu diria que são duas faces da mesma moeda, sem as quais era muito difícil prestar os serviços ao nível que tentamos prestar todos os dias aos nossos clientes, designadamente a um nível internacional. E quanto à questão da contratação dos advogados, naturalmente que sim, crescentemente já vai havendo advogados, obviamente com todas as capacidades, quer em Angola, quer em Moçambique. Agora deixa-me só interrompê-lo para dizer uma coisa, Hermínio. Claro. Em relação àquilo que eu não estava a dizer, eu penso que, de facto, para nós é muito importante acompanhar os clientes, ou seja, os clientes, para nós e presumo que para todos os escritórios, nós temos de facto a consciência de que ou nós estamos com os clientes ou enviar os clientes para um escritório correspondente ou é um escritório com quem nós temos uma relação muito próxima e, portanto, é quase como se fosse um escritório da nossa rede ou o que seja, mas se não for assim, de facto tem que haver acompanhamento. Nós, por essa razão, temos até dois tipos de escritórios internacionais. Temos escritórios, por exemplo, como o escritório de Xangai e o escritório de Varsóvia, em que nós praticamos direito local e, portanto, são escritórios com uma dimensão maior, com muitos advogados polacos ou chineses, consoante o caso, e aí nós estamos lá e estamos a praticar direito local. Mas mesmo nos países onde não se justifica praticar direito local, por exemplo, a Inglaterra não se justifica ter um escritório em Londres e concorrer com os maiores escritórios do mundo, não se justifica, mas justifica-se ter um escritório lá justamente para acompanhar os nossos clientes na relação com esses escritórios. Portanto, isto para dizer que concordo com aquilo que eu não estava a dizer, no sentido que, quer dizer, os clientes apreciam isso. Eu diria, os nossos clientes espanhóis ainda apreciam mais, porque os clientes espanhóis têm talvez uma dependência maior da língua, etc., do seu advogado mais tradicional, mas os clientes portugueses também apreciam isso e, portanto, essa é uma dimensão importante. Quer dizer, a internacionalização inevitavelmente tem que passar por esse acompanhamento, não pode passar por criar cogumelos nos países para onde se vai ou ter relações com correspondentes com os quais não há uma relação fixa e permanente. Já agora, só se me permite aqui uma pequena nota, eu acho que acima de tudo isto é um desafio cultural. Isto é um desafio cultural muito importante, porque há muitas formas diferentes de trabalhar bem. E, portanto, muitas vezes os clientes estão habituados a um determinado padrão de serviço, seja ele, por exemplo, europeu, e depois vão para outra geografia e não percebem e não entendem. E, portanto, muitas vezes o advogado também aqui desempenha um papel muito importante de explicar e de dar a entender ao cliente como é que se trabalha, quais são os timings em cada país, porque todos os países são diferentes e têm as suas especificidades. E, portanto, às vezes não podemos exigir a um escritório
num determinado país a mesma celeridade que se consegue noutro país. E, portanto, aqui o advogado tem aqui também um papel muito, muito importante. Já agora coloco uma questão aos três, posso começar aqui pelo Nuno. Qual é a primeira preocupação quando há um projeto desses, um determinado cliente que pede o apoio no estrangeiro? Qual é a primeira preocupação da sociedade de advogados? Não, antes de mais, a primeira preocupação é de saber se ela própria pode eficazmente prestar esse serviço e fazer esse trabalho. Portanto, eu acho que a pior coisa que se pode fazer é prometer a um cliente e dizer a um cliente nós somos capazes de fazer um determinado projeto ou levar a cabo uma assessoria num determinado investimento e depois não sermos capazes de o fazer. Primeiro uma avaliação interna das evidente, é evidente. Ou seja, nós só podemos atuar onde efetivamente sabemos e temos experiência que sabemos atuar. E quando, às vezes, há clientes que têm investimentos em países são países menos habituais, nós o que fazemos é consultar internamente os advogados que já trabalharam nesse país e tentamos recomendar a um escritório que nos possa dar provas, portanto, que efetivamente pode fazer bem o trabalho. Também funciona assim. Eu diria que a credibilidade para escritórios de grande dimensão, como são os nossos, é o elemento essencial, quer dizer, para a profissão em geral e também para digamos, no tipo de clientes para quem trabalhamos. E, portanto, esse sentimento de quando chega um assunto para ser tratado noutra jurisdição e de nós temos que pensar bem, primeiro, como é que nós vamos fazer isto, se temos capacidade de fazer isto e, sobretudo, transmitir ao cliente uma mensagem correta. E a mensagem correta é, temos capacidade porque temos um escritório nosso nessa jurisdição, temos capacidade porque temos um escritório associado com quem trabalhamos muito bem e temos muito boa relação, ou vamos ajudar naquilo que pudermos, mas não temos uma relação especial com essa jurisdição. E é importante que o cliente saiba exatamente com que linhas é que se cose e ter a certeza absoluta de saber que conta com o seu advogado português nesse caminho, sem, digamos, sem más interpretações e sem caminhos pouco claros, porque isso é para o cliente, muitas vezes, há clientes que têm uma internalização já cimentada, com muita atividade de internacionalização, há clientes que não têm, e, portanto, isto é um passo importantíssimo e decisivo na vida das empresas, muitas vezes, e, portanto, a capacidade que nós tivermos de trazer credibilidade e segurança e deixar o investidor descansado relativamente àquilo que ele vai encontrar noutra jurisdição, eu penso que é fundamental. E no caso da PLMJ, Bruno, também a primeira preocupação que há quando aparece uma solicitação para o estrangeiro? Certamente. Aliás, eu vejo nas palavras dos meus colegas, essa avaliação tem que ser feita porque aquilo que dissermos ao cliente, quer dizer, vai condicionar, desde logo, pode condicionar grandemente, né? Porque o componente jurídico é absolutamente fundamental. E não há nada pior para um cliente ou um empresário que não se sinta acompanhado do ponto de vista jurídico bem ou sentir que foi mal aconselhado à raiz no país para onde está a chegar. Quer dizer, isto é realmente, eu até digo, uma certa orfandade quando se está nestas leads. E, portanto, é realmente um momento absolutamente crucial. Saber se vamos com o cliente, antes de mais, e à chegada com quem vamos estar. É meio caminho andado, diria eu, para que as coisas comecem pelo menos a correr bem, para que haja uma relação realmente séria, rigorosa e frutífera para as partes. Armínio, já agora, desculpe lá, só dizer, relativamente àquilo que estávamos a falar há bocado dos recursos humanos, eu penso que é um tema fundamental para todos nós, sobretudo os escritórios desta dimensão que nos países de origem têm uma cultura de formação e de desenvolvimento de recursos humanos e normalmente, na maior parte das situações, de crescimento orgânico e, portanto, as pessoas chegam às sociedades muito novas e depois vão crescendo dentro das sociedades e, portanto, adquirem a cultura das sociedades e a questão dos recursos humanos é fundamental na internacionalização. Eu não quero nomear o sítio, mas nós já tivemos 2 ou 3 experiências de jurisdições em que queríamos abrir escritórios, países em que queríamos abrir escritórios e em que sentimos que era preferível não abrir. Inclusivamente, chegou a dar o primeiro passo para a abertura e depois acabámos por não desenvolver isso, porque de facto, quer dizer, ou nós conseguimos que os nossos colegas locais tenham exatamente a nossa cultura, a nossa forma de fazer as coisas, a nossa forma de trabalhar, ou então é um risco tão grande em termos de credibilidade para nós que mais vale não fazer. E portanto, eu diria que na maior parte das jurisdições é possível fazer isso e é possível, digamos, ter pessoas capazes, etc. Mas as culturas são variadas e, portanto, nós temos que ter em conta que este aspecto é um aspecto essencial no crescimento e é um aspecto essencial, sobretudo, na abertura de escritórios em países terceiros. Ou seja, a capacidade que nós temos ou não temos de criar equipas que sejam espelhos, obviamente com a cultura local, mas que sejam espelhos das equipas que nós temos nos países de origem, no nosso caso em Portugal e em Espanha, e no vosso em Portugal.
Diga. Não, e isso é muito importante o que o Miguel dizia, porque a forma como a organização se estrutura para esta capacidade de prestar serviços fora é fundamental. E estou a pensar em quê? Estou a pensar em coisas como o departamento administrativo, financeiro, os próprios operacionais que compõem a organização. É absolutamente fundamental todas essas pessoas, que são várias, em sociedades de advogados desta dimensão, que estejam mentalizadas e, sobretudo, tenham uma coisa, que é a comunicação daquilo que se está a passar. Porque, quer dizer, prestar serviços jurídicos não é só escrever um parecer, entregá-lo ou defender uma determinada ação em tribunal. É muito mais do que isto. E existe toda uma quantidade de pessoas que apoiam, quer dizer, o advogado e as equipas de advogados. E é absolutamente fundamental que a organização se estruture internamente, desde logo, na origem, para este movimento e para estas novas geografias que se avizinham e onde já se está. Sem isso, eu diria que pode ser muito difícil prestar com qualidade e com o mesmo sucesso e com a mesma segurança com que o fazemos internamente. Nuno, eu já tive experiência internacional, há porque estávamos a falar de Nova Iorque, Madrid. Esta questão dos recursos humanos também se coloca... Como é que geriu essa questão nesses escritórios, nessas experiências que teve? Eu, quando faço algum trabalho fora, eu normalmente, a minha atitude é de quem vai aprender. Ou seja, há aqui um ponto também muito importante. Apesar de sermos um escritório português, nós temos já um número grande de advogados de outras nacionalidades. E, portanto, isto significa que nós somos um escritório português, mas, acima de tudo, somos um escritório multicultural e internacional. Portanto, nós temos no nosso escritório advogados ingleses, espanhóis, franceses, enfim, de várias nacionalidades, já a trabalhar há muitos anos no nosso escritório. E, portanto, nós, de facto, ou seja, para nós já é simples aceitar essa diversidade. Agora, quando nós vamos para outro país, de facto, nós temos que ter a humildade, primeiro, de ir aprender e, portanto, temos que saber, por um lado, cultivar, digamos, os nossos padrões de qualidade, mas não podemos menosprezar, portanto, os hábitos e a cultura de cada país. E, portanto, isto é a mesma coisa que, por exemplo, nós queremos fazer uma negociação de um contrato da mesma maneira em Londres ou em Nova Iorque ou fazê-la, por exemplo, em Luanda. São coisas completamente diferentes e aquilo que os outros advogados locais esperam de nós são coisas completamente diferentes. Portanto, nós temos que ter essa abertura, até precisamente para que possamos resolver problemas e não sejam, isto às vezes é muito importante, por exemplo, numas negociações ou quando estamos a negociar uma parceria entre uma empresa portuguesa, nossa cliente, e um parceiro local noutro país, nós de facto temos que ter muito claro o nosso papel e não é apenas um papel de levantar problemas, é de facto de interpretar os sinais e de entender as pessoas para podermos resolver os problemas. Eu, na minha experiência, tenho visto muitos problemas em que às vezes não é propriamente uma divergência estratégica ou uma divergência de opinião entre as partes, é uma falta ou uma inexistência de comunicação. E, portanto, às vezes os advogados aqui têm que ter também, digamos, essa capacidade de interpretar e de conhecer, digamos, os usos locais. E outra coisa também que eu faço é nunca impor, digamos assim, os meus hábitos ou a minha forma de trabalhar quando estou noutro país. Uma coisa é eu impor e defender os interesses do meu cliente, outra coisa é eu querer fazer uma imposição, digamos, cultural, e isso eu não o posso fazer. Portanto, eu tenho que ser um agente que resolve problemas, que ultrapassa as metas, digamos assim, que chega à linha de meta, e isso, de facto, é muito importante e só se consegue com compreensão. Vamos fazer uma pequena pausa, voltamos já para a segunda parte do Direito a Falar.